Sai dela, povo meu, e não toqueis em nada imundo. Foge. Quer ver Deus fazer como da primeira vez, amado? Quando você chegou na igreja, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a buscar como você buscava da primeira vez, volte a se dedicar a Deus como você se dedicava logo quando você se converteu. Quer ser uma árvore plantada em ribeiros? Não fique perambulando pelos lugares, não, porque a árvore ela não sai do lugar, ela fica e ela vai fincando mais raízes. Fique no lugar onde Deus está falando contigo. Fique no lugar onde Deus está começando a trabalhar na sua vida. Para de ficar correndo atrás do jeitinho do homem. Para de ficar correndo atrás de patuá gospel, atrás de macumba gospel. Para de ficar correndo atrás disso. Corre atrás do Senhor, única e puramente a palavra de Deus, porque é ela que vai transformar a sua vida. Aí verdadeiramente você vai começar a conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Sabe por quê, amados? A palavra do Senhor ela diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. A palavra não diz que o povo de Deus perece por causa do diabo. A palavra de Deus não diz que o povo perece por falta de orar. A palavra de Deus não diz que o povo perece por falta de jejuar. A palavra de Deus ela diz que o povo perece por falta de conhecimento. Onde está o conhecimento? Na palavra de Deus. Então é por isso que o povo perece. É por isso que nós temos uma grande massa de manobra no meio cristão, porque o povo tem preguiça de ler na nossa nação. E aí fica refém de um líder que está fazendo as coisas pelo seu bel prazer, e não para abençoar a vida de vocês. Não para abençoar a vida de vocês. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Diz a palavra do Senhor em Oséias 4:6. É isso que diz a palavra do Senhor. E eu estou chamando a sua atenção nessa noite porque nós vamos compartilhar esse conhecimento também. Não é o conhecimento do pastor Gilvan, é o conhecimento da palavra de Deus. Para que você não seja destruído. Diga, para que eu não seja destruído. Eu preciso desse conhecimento. Do conhecimento. Amém? Amém. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus 11, capítulo 11. Versículo 12, amém? Vocês se preparam aí para mexer bastante na sua Bíblia aí, porque nós vamos dar uma passeada hoje na palavra. Ao qual Deus ministrou em mim nessa tarde. Quando o pastor Rodrigo me ligou, Deus estava ministrando essa palavra em mim. Eu tinha uma palavra pronta, mas Deus ele pediu para trazer algo. Eu tenho uma palavra a qual Deus já me entregou, que está comigo, pronta, preparada. Mas Deus ele falou para mim, não, eu tenho algo que eu quero falar agora. Deus primeiro ministra em nós, amém? Primeiro a ser cobrado sou eu. A palavra do Senhor diz em Mateus 11, versículo 12, amém? Diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Até aí. E desde os tempos de João Batista se faz violência. E violência? Violência contra quem? Violência contra o quê? Se faz guerra. Porque violência se faz guerra e pela força se apoderam dele. E aqueles que com violência se exercitam e pela força se apoderam do reino dos céus. É isso que diz a palavra do Senhor. É com violência e com força. Mas violência contra quem, pastor? Violência contra o quê? Diga, contra a mim mesmo.
existe inimigo pior do que você mesmo. Sabia disso? O diabo não tem poder sobre a sua vida se você não der legalidade para ele. O diabo não tem poder de fazer você perecer no inferno se você não der legalidade para ele. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade. Essa autoridade quem dá é você, através do pecado. É através do pecado que você dá autoridade para ele. Diga para o seu irmão, você tem que fazer guerra contra você mesmo. Contra você mesmo. Sabe por quê, querido? Quando você começar a fazer guerra contra você mesmo. Mas que é isso, pastor? Quer fazer guerra contra mim mesmo? Contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios desejos. Você tem que ser violento contra si mesmo. Você tem que ser violento contra os seus impulsos carnais. Você tem que ser violento quando você clama por justiça. Sabe por que você está clamando por justiça? Porque você também é injusto. E o Espírito Santo que habita dentro de você, ele clama por justiça, para que você pratique atos de justiça. Como que você quer a justiça de Deus, se você não pratica atos de justiça? Então essa violência, esse poderio, para você se apoderar do reino dos céus, ele começa essa guerra dentro de você mesmo. Essa guerra ela não começa primeiramente contra o diabo. Há necessidade de você guerrear contra as trevas. Há necessidade de você guerrear contra principados e potestades, como diz a palavra de Deus. Mas o seu maior inimigo é você mesmo. Você é o maior sabotador da sua vida. Sabia disso? Não é o diabo que sabota você. É você que se sabota. É você que sabota você. O diabo não tem esse poder. Quem tem esse poder é você. Quem tem esse poder é você. O que a palavra do Senhor diz? Dar-te-ei as chaves. Te darei as chaves do reino. E as portas do inferno não? Então por que as portas do inferno têm prevalecido contra a igreja? Por quê? Diga, porque está faltando. Porque está faltando conhecimento do povo de Deus. Do povo de Deus. Aí você é destruído. Aí você é destruído. Abram suas Bíblias em Efésios 6:12. Quando você começa a fazer guerra, então você começa a se apoderar do reino dos céus sobre a sua vida. Quando você começa a guerrear contra as suas ansiedades, os seus impulsos carnais e aquilo que a sua alma te dirige para que você faça. Quando você começa a guerrear contra isso, aí você começa a se apoderar do reino dos céus. Quantos estão entendendo isso? Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Amém. Amém? Se você estiver entendendo isso, querido, levanta seus braços e dê glória a Deus, porque esse conhecimento não provém de mim. Esse conhecimento ele provém do Senhor para que você não seja destruído, para que você não venha a ser destruído. Amém? Pastor, mas como que eu vou me apossar do reino do céu? Quando você começa a lutar contra a sua própria carne, quando você começa a lutar contra os seus impulsos, quando você começa a lutar contra a violência, quando você sai com violência contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra os seus amigos. Aí você luta com violência contra a sua violência, em fé, em espírito. A sua desobediência, você tem que lutar contra ela e com muita violência, para você subjugar essa desobediência. E não é a homens, é a Deus essa desobediência. Não é o pastor João. Porque não sou nada, querido. Não julgo ter alcançado nada. Porque o Senhor muito bem sabe. Efésios 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Pastor, a palavra do Senhor diz que eu não tenho que lutar contra a carne nem sangue, amém? E isso é uma verdade, mas não é contra essa carne. É contra essa, é contra essa, é contra essa, é contra essa, contra aquela, contra o seu irmão que está do seu lado. É contra ele que você não deve lutar.
é contra o seu pai, é contra a sua mãe, é contra o seu irmão, que você não deve lutar. Mas há uma carne que você tem que lutar. Diga, essa carne é a minha. É a minha. É o seu eu, é o seu ego, é tudo eu. É o evangelho do eu hoje. É eu primeiro, é Deus para mim e o diabo para os outros. Já ouvi evangelho falando isso. Sabe, o inferno é os outros? É aquele velho ditado que diz: o inferno é os outros. Nunca é você. Nunca somos nós os errados. Já parou para pensar nisso? Nunca sou eu. Aí a pessoa senta e começa a falar: por que as coisas são difíceis? Porque tudo é difícil para mim. Porque, sabe por quê, querido? Porque não está havendo uma guerra dentro de você. Você não está lutando contra aquilo que você está vendo. Sabe por que você não vai para frente? Não é por causa do diabo, é porque você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia lá atrás. Você não mudou sua mentalidade, você não renovou sua mentalidade, você não está fazendo guerra contra aquilo que está fazendo você ficar parado no mesmo lugar. Você continua dando volta em círculos e volta no mesmo lugar e fica parado no mesmo lugar. Porque você não está fazendo guerra contra você mesmo. Você não está guerreando com as coisas que estão paralisando a sua vida. Você não está guerreando pelo seu casamento. Então é mais fácil divorciar. Você não está guerreando pelos seus filhos. Então é mais fácil, sabe, que Deus o mate, que Deus leve ele embora. Você não está guerreando para que seu marido venha para a igreja, para que seu filho venha para a igreja. Você não dobra o seu joelho para orar. Você não entra em guerra contra si mesmo, contra a sua preguiça, contra a sua falta de vontade de abrir a palavra de Deus e ler ela. Por isso que o povo perece, por falta de conhecimento. Foi nos dito, e antes de eu me converter, sempre foi dito para mim que política não se discute, religião e futebol. Futebol eu concordo, não deve se discutir não, mas política e religião nós temos que discutir, porque nós somos criados um povo fraco, tanto na religião como na política. E nos tornamos massa de manobra, de homens que estão no poder. E é o poder pelo poder. E é o poder pelo poder. É importante, queridos. Isso que diz em Efésios 12 é importante, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você faz isso, sabe quando é? É quando o seu irmão, seja ele do seu sangue ou seja ele da igreja, ele faz algo que te fere. Você não luta contra a carne e o sangue dele, mas se dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu repreendo esse demônio que se colocou entre mim, meu irmão. Eu repreendo esse demônio que entrou entre o meu relacionamento com meu esposo, no nosso casamento. Eu sei que meu esposo falou isso, mas não foi ele. Eu sei que tem um mal por detrás dele. Eu sei que tem um mal por detrás da minha esposa. Eu sei que tem um mal por detrás do meu filho. Eu sei que tem um mal por detrás do meu funcionário na empresa. Eu sei que tem um mal por detrás dessa situação. Então eu vou colocar de joelho, vou guerrear contra a minha vontade de chegar e abrir a boca e dizer umas verdades, mas não é a verdade do Senhor, é as verdades a qual eu creio. E aí eu quero falar e jogar na cara dos outros a minha verdade, e não é a verdade de Deus. Aí quando você não faz isso, aí você está lutando contra a violência do impulso da sua alma. Se você tivesse entendido isso, você estava dando glória a Deus. Porque você tem que lutar contra os impulsos da sua alma, contra os impulsos da sua carne, contra a avareza de não dizimar, de não ofertar, de não ajudar na igreja. Contra isso você tem que lutar. Ah, mas Deus não falou comigo, mas Deus não tocou em mim. O anjo Gabriel não desceu lá em casa, ele não falou: nesse mês eu recebi meu salário. E o anjo Gabriel, ele não falou para mim que eu tinha que dizimar. Então, como eu não fui tocado, eu não vou dizimar. Aí sabe o que acontece? Não sou eu não, querido. Você dá legalidade pro diabo, porque você tem que fazer de generosidade e amor pela obra, não por obrigação, porque nós não obrigamos ninguém aqui nesse lugar. Amém? Não se sinta obrigado a dizimar e ofertar nesse lugar. Mas se você ama a obra de Deus, se você fala que você ama a Deus, por ato de fé, de amor,
e por reconhecimento de que foi Deus que te deu tudo que você tem. Se você ler o livro de Atos, eles davam muito mais do que 10%. Sabia disso? Sabia disso? Eles deram muito mais do que 10%. Tinha gente que vendia suas propriedades e davam tudo porque amava o Evangelho. Eu acho incrível. Sabe, eu ligo a TV e quando eu estou passando eu não gosto de assistir. Aí eu ponho naqueles canal, sabe, do apóstolo fulano de tal. Aí eu acho maravilhoso quando eu vejo as pessoas dando tudo. Esses dias eu vi um vídeo, a mulher estava sentada numa cadeira no altar, o povo passando, o povo tinha que beijar os pés dela, uma bispa, beijar os pés dela e deixar uma oferta, você ia ser abençoado. Olha que maravilha, beija os pés com 300, entendeu? E ganha a bênção do Senhor. Olha que maravilha, Jesus morreu por nada para você, entendeu? É o pé dela que vai te salvar, é o pé dela que vai te prosperar. Pé cheio de chulé, frieira, sabe mais lá o que tinha lá. E aí uma senhora fala com ela, uma senhora de idade, vai falar alguma coisa com ela, fala assim: querida, não é para falar comigo não, é para você pegar aí, ó, e tocar no pé e tal, deixar a oferta aí e seguir. Esse é o povo que diz que está servindo a Deus. Esses são os homens que estão no altar, que estão no poder, que estão na mídia. E aí o povo dá. Por quê? Porque foi ensinado errado. Aí quando é para fazer algo sério, o povo não dá. Por quê? Ah, eu estou ferido, a igreja me feriu. Não, você se deixou se levar pela sua ganância. Você não lutou contra a violência dentro daquilo de você. O seu impulso ganancioso levou você a fazer aquele ato porque você queria a bênção. O povo perece por falta de conhecimento. É importante, mas o diabo não é o seu maior inimigo. É importante lutar contra ele. É importante jejuar. É importante orar. É importante repreender o diabo. Mas primeiramente tem que repreender a si próprio, os seus próprios impulsos. Uma vez eu vi um irmão que se converteu falando. Ele fala que ele era um dos maiores maconheiros que tinha. E aí ele estava falando que ele estava lembrando um dia, ele estava orando e Deus começou a lembrar umas coisas na mente dele. Ele falou assim: eu não lembrava, cara. Eu não conseguia lembrar, sabe por quê? Era tanta droga, tanta maconha. Ele falou assim que tinha vezes que meus dias passavam e eu não sabia o que tinha acontecido no dia. Eu tinha alguns flashes de algumas coisas que tinham acontecido. Aí ele virou e falou assim: sabe o que foi legal? Que eu estava orando e Deus começou a me lembrar. Aí eu entendi aquela passagem, ele falou. Aí eu entendi quando Deus diz que Ele nos amou primeiro. Que aí Deus começou a me lembrar e falar: olha, você lembra? Nesse dia aconteceu isso, eu vou trazer a sua memória. E isso vai te trazer esperança. Porque nesse dia eu estava lá porque eu te amava e eu te livrei. Deus te amou primeiro. Não foi você que amou. Comece a fazer uma reflexão de toda a sua vida antes de você conhecer o Evangelho. Você vai ver quantos livramentos Deus te deu, porque Ele muito te amava até te trazer aos pés da cruz. Abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3. Sabe por que o povo perece por falta de conhecimento e porque só age na carnalidade? É os desejos da carne que estão imprimidos em nós. O espírito está pronto, diz a palavra, mas a carne é fraca. Mas se a carne é fraca, ande no espírito, porque o espírito vivifica. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Para de andar na carne e comece a andar no espírito. Para de andar na carnalidade e comece a andar no Espírito. João 3, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o que é nascido da carne o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantos querem verdadeiramente nesses dias andar em Espírito? Dizer: eu quero ser nascido do Espírito. Eu quero ser nascido do Espírito.
dia eu vi um tocador, músico, convertido, e ele praticava essas coisas também. E eu me converti numa igreja dessas práticas também. Ele disse algo que aquilo ali se encaixou perfeitamente para mim. O cara perguntou para ele tudo, ele falou assim: mas parece que você saiu fora da caixa, né? Você, como diz, o pessoal gosta de dizer aí, né? Aquele movimento lá, saiu do armário, né? Mas a gente fala, saiu da caixa, né? Parece que você saiu da caixa, da matriz. Aí ele falou assim: querido, o despertador toca para todos, levanta quem quer. O despertador toca para todos, levanta quem quer. O despertador do Espírito Santo, ele toca dentro de você, mas você sai da onde você está, se você quiser. Ele te avisa, ele te orienta. E se você estiver no Espírito, você sai. Mas se você estiver na carne, não tem como você ouvir o Espírito. Quantos estão entendendo isso? Abram suas Bíblias, agora lá em Romanos 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É Espírito. Se mova no Espírito. Pai, que nós venhamos nos mover no Espírito nesse tempo. Que o Senhor venha mover verdadeiramente filhos, para que eles venham manifestar, ó Pai, o Teu reino. Manifestar, ó Pai, o Teu Espírito. Manifestar, ó Pai, as obras do Espírito. Quantos aqui querem manifestar as obras do Espírito? Lute, faça guerra, e guerra com violência, contra as suas vontades carnais, contra os seus ímpetos da sua alma e os desejos profundos do seu ego. Lute violentamente, mas lute com veemência, sem cessar forças. E aí você vai começar a matar as obras da carne, vai começar a frutificar no Espírito. Romanos 8:13. Vou abrir a minha também. Amém. Romanos 8:13. Vamos ler o versículo 11 até o 13, amém? Até o 14. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:11: se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivifica também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Onde tem o Espírito Santo aqui nessa noite? Que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Pois se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viver. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viver. O que você tem que fazer? Matar as obras do corpo, da carne. Difícil isso, viu, amados? Tenho tentado. Mas é isso que Deus nos diz. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí nós lemos lá no versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Quando nós somos guiados pela carne, não estamos movendo como filhos de Deus. Vamos compreender isso? Amém?
Eu ouço, queridos, muitos cristãos murmurando sobre suas vidas, sobre as áreas das suas vidas. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo pouca guerra na vida dessas pessoas. As pessoas que mais murmuram são as que menos guerreiam, são as que menos oram, são as que menos jejuam, são as que menos se mortificam na carne. As pessoas que mais murmuram, que mais reclamam. Às vezes as pessoas chegam lá, pastor, está acontecendo isso. Aí você pega a Bíblia, você mostra para a pessoa, você dá orientação para ela, você fala para ela, passa-se 6 meses, 1 ano, 2, e a pessoa continua recorrendo no mesmo erro, porque ela não está aplicando aquilo que lhe foi ensinado. Mas se você falar para ela, olha, vamos ali, ó, vai ter uma igreja ali, tem um homem lá, revela presente, passado e futuro, é fogo puro. Aí a pessoa vai. Mas você fala para ela, vamos ler a palavra, vai, ele lá no fogo puro lá. O apóstolo fulano de tal veio lá de longe. Aí ele pega, fala para você fazer isso. Pegar o cajado, a arca, o candelabro, a rosa ungida, a rosa de Sarão, que aí vai mudar a sua vida. E não muda. Não muda. Comigo não mudou. Comigo só mudou quando comecei a ler a palavra. Aí o Espírito começa a revelar. Quer ver o Espírito Santo falar contigo? Abra a sua Bíblia. Quer ver Deus falar contigo? Abra a sua Bíblia. Bíblia. Esse é o manual para a sua vida. O povo perece e vai lá atrás do cajadinho, vai atrás do sei o quê. Isso não vai salvar ninguém. Isso não traz transformação de vida. Conheço pessoas que vão em congresso, aí vão também nas cruzadas de curas, milagres, não sei o que e tal, e a vida continua na mesma coisa, continua do mesmo jeito, não tem transformação. Tem transformação, sabe? O que você começou a fazer? Obedecer, ler a palavra de Deus e obedecer, não questionar. Aí Deus começou a transformar a sua vida, não foi assim? Está fazendo grandes coisas, não está? E aí alguém pode olhar assim. Eu olho para a Sara e eu vejo pessoas tão jovens que não têm a disposição de se submeter. Sabe o que a palavra de Deus diz? Povo de dura serviço. Não se dobra, mas se dobra para as coisas da carne. Abram suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 5. Eu vim nessa noite aqui, querido, para te ensinar você a fazer guerra contra si mesmo. Eu não vim nessa noite aqui para dizer que você vai receber tanto, que você vai isso, que você vai aquilo. Mas se você aplicar isso que está sendo te ensinado nessa noite, você vai começar a ver a transformação de Deus na sua vida. Sabe, eu vejo nos dias de hoje as pessoas dizerem que os jovens estão bombando, que é uma geração que vai conquistar o mundo. Tudo mentira. São radicais, mas são radicais para o pecado, são radicais para as suas próprias consciências da carne. São radicais por aquilo que desejam, não são radicais pelo Evangelho. Dizem que são jovens como Estevão. Não são. Não tem Bíblia. Você não vê os jovens dentro das igrejas estudando a palavra. Esses dias chegou pessoas, alguns tempos atrás, para o pastor Rodrigo. Um chegou e perguntou ao pastor Rodrigo: por que o Fernandinho canta naquela música lá, Galileu? Por que ele canta Galileu? Por que ele chama o Senhor de Galileu? Eu sabia disso antes de me converter, querido. Está dentro da igreja. Lidera a célula. Imagina as pessoas que estão debaixo da liderança desse jovem, os outros jovens. Nós temos que tomar cuidado. Outra perguntou e falou que não ia cantar essa música porque diz que Jesus, raiz de Davi. Ela falou: não, Jesus não é raiz de Davi. Você vai falar o quê? Abra a Bíblia. Vamos lá, vamos procurar, vou te mostrar para você.
perecendo por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela está nesse livro de capa preta ou vermelha, seja qual for a sua. Essa é a verdade, não as dos homens, não a minha. Minha verdade não é nada. Gálatas 5, versículo 19. Você tem que fazer guerra. Fala para o seu irmão, você tem que fazer guerra. Você tem que fazer guerra contra si próprio. Amém? Eu posso falar isso, queridos. Eu gosto muito de usar o meu casamento. Eu já até uma vez ouvi algumas pessoas dizendo assim: mas você não devia falar essas coisas. Eu falo assim, não, mas eu falo porque é para a honra e glória dele. E eu era assim mesmo, e eu vejo ele me transformando a cada dia, pouco a pouco. Não porque eu sou bom, mas porque é na minha fraqueza que ele aperfeiçoa o poder dele. Então é na sua fraqueza. Então quando você faz guerra, você reconhece a sua fraqueza para que ele te aperfeiçoe. E teve uma época assim que eu era muito bruto com a minha esposa, sabe? Muito bruto. Muito ignorante mesmo. Muito estúpido. Muito casca grossa, sabe? Muito cheio de si. Muito achador, conhecedor de tudo. Sabichão, sabe? E aí eu queria que ela fizesse as coisas do jeito que eu faço. E ela não quer fazer. Aí um dia Deus pegou, estava orando, e Deus foi me abateu. Aí Deus falou: sabe essa violência, essa truculência, essa raiva, essa ira? Volta ela para você mesmo. Começa a tratar a sua raiva com mais violência dentro de ti. Começa a lutar. Porque existem dois seres dentro de você. Um é o seu eu e o outro é o Espírito Santo, tentando vivificar o seu espírito, tentando fazer o seu espírito se sobressair. E há uma guerra para dominar a sua mente. Há uma guerra para dominar a sua mente, para ver quem vai vencer essa batalha. E o seu espírito tem que subjugar a sua alma, tem que subjugar os seus impulsos da sua alma, os seus desejos. Sabia disso? O seu espírito tem que mortificar a sua carne. E quem te ajuda com isso, quem intercede por você nessa hora com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Gálatas 5,19. Amém? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, que como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E o que diz a palavra lá? Que o reino dos céus ele é tomado por força e por violência, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Olha o tanto de coisa que você tem que se esforçar. Olha o tanto de coisa que você tem que guerrear no seu dia a dia. Olha o tanto de coisa que você tem que guerrear a todo momento na sua vida. Quantos estão compreendendo isso? Quantos estão entendendo? Quanto de coisa que você tem que fazer guerra? O quanto de coisa que você tem que ser violento? Porque se você não for violento, se você não fizer guerra contra essas coisas, você não vai herdar o reino dos céus. Você tem que subjugar. E contra estas coisas, o que eu tenho que fazer é guerra, é ser violento. Paulo ele diz, não precisa abrir, em 1 Coríntios 9:27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha
de alguma maneira, ficar reprovado. E isso não é só pregar aqui no púlpito, não, gente. Se você falar de Deus lá fora, você falar que você é cristão, como o Cunha gosta de dizer que ele é cristão, e está num lamaçal de imundície de corrupção. Está num lamaçal de imundície de corrupção. E se diz cristão, presta atenção aqui, deixa o som calmo. E se diz cristão, mas eu quero dizer algo para vocês, não se envergonha desses não. Porque a Bíblia diz que ai daquele porque vêm os escândalos. É lícito que os venham. Mas eu quero dizer para vocês, você está aqui porque Deus quer levantar você de uma forma diferente. Amém. Você está aqui e você foi chamado por Deus para ser levantado de uma forma diferente. Para você não cometer esses mesmos erros, você tem que fazer violência, você tem que lutar fortemente contra si. Contra essas obras que são obras da nossa carne. Você tem que buscar no Senhor. Você tem que buscar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E isso você faz com violência, em oração. Você faz guerra em oração. Você faz guerra em jejum. Mas acima de tudo, você abre a Bíblia, você abre a palavra de Deus e adquire o conhecimento. Para que você não pereça. Jesus não venceu o diabo com o cajado de Moisés. Jesus ele não venceu o diabo porque ele orava e jejuava. Jesus venceu o diabo na palavra. Sim ou não? Na palavra. O diabo vinha, falava algo e Jesus falava: está escrito, está escrito, está escrito. Ele não disse: o apóstolo fulano de tal me deu o cajado, e ele orou tantos dias e eu orei mais tanto, e eu vou te dar a cajadada, diabo, você vai morrer e vai sair daqui. Ele disse: está escrito. Isso é um contrato. Isso é um contrato de Deus contigo. E para você saber valer esse contrato, você tem que conhecer. Senão você vai perecer. Senão você vai perecer. Abram lá em primeira. Não precisa bem. Não precisa bem. Continua aí. Versículo 22. A palavra do Senhor diz: mas o fruto do Espírito é amor. Todos estão aí? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há? Não há? E o que é a lei? Diga: condenação. A lei ela é condenação. Amém? Nós somos salvos pela graça, não pela lei, porque a lei ela é condenação. Então quando ele fala que contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação, porque isso são os frutos do... Lê lá, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas você não pode ser condenado. Contra essas coisas o diabo ele não pode te condenar. Quando você não pratica as coisas que falam do versículo 19 até o versículo 21, quando você não pratica as obras da carne, sim as do Espírito, o diabo ele não tem poder sobre a sua vida. Quantos sabiam disso? Quantos sabiam disso? Então não pereça mais, querido. Não dê espaço para a sua carne. É difícil, não é fácil, mas temos que fazer como Paulo: antes subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão. Servidão de quem? Do Espírito, diga. Diga: do Espírito. Meu corpo, diga. Tem que servir ao meu Espírito. Há uma batalha na sua mente para ver quem domina ela. Se é o seu corpo, se é os impulsos da sua carne, ou se é o Espírito que habita dentro de ti. Contra essas coisas não há condenação. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Diga: subjugar é crucificar a carne, a minha carne. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito.
espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Amém? Se coloque de pé. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e com consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Não precisa abrir. Em 1 Pedro 5,18 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Quando estamos em guerra, querido, você fica vigilante. Quando você está caçando, doutor Aires, você não fica mais vigilante, seus ouvidos não ficam mais aguçados, sua visão não fica mais periférica. Você escuta até um estalar de uma pequena folha no meio da mata, não é assim? Quando um guerreiro está em guerra, a sua guerra, ela não é contra o mundo, ela é contra você mesmo. A sua guerra, ela não é contra os homossexuais, a sua guerra não é contra os católicos, porque hoje tem muito mais idolatria dentro da igreja cristã protestante, por causa do sincretismo, do que na igreja católica. Porque não adoramos imagem. Muitos adoram homens, adoram pregadores, adoram ministros de louvores. O crente gosta muito de abrir a boca para falar sobre idolatria, quando há uma grande idolatria dentro de nós mesmos. Às vezes idolatramos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, esposa, filho, o nosso negócio, as nossas finanças. Estamos presos nessa idolatria. E você tem que lutar e fazer guerra e ser violento contra essas coisas. Porque o diabo, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele traga, sabe quem? Quem dá legalidade. Quem faz as obras da carne. Ele traga. Ele fica ao teu derredor, andando, esperando um vacilo, esperando um escorregar seu. Mas quando você está em guerra, querido, você fica mais vigilante. Quando você está em guerra, o Espírito Santo, ele fica ativo dentro de ti. E se você estivesse entendendo isso, você estava levantando as suas mãos para o céu, estava dizendo para o Senhor: Senhor, ativa o Espírito Santo dentro de mim, ativa, Pai, e vivifica as tuas obras no tempo oportuno que é agora. Ativa as tuas obras dentro de mim, Senhor. Ativa o Espírito Santo, porque eu quero entrar em guerra contra as minhas paixões, eu quero entrar em guerra contra mim mesmo, ó Deus, em nome de Jesus. Não deixa que as minhas concupiscências e a minha vontade carnal, Pai, venha falar mais alto do que a vontade do teu Espírito. Nos relacionamos com Deus como se Ele fosse homem. Mas Deus, Ele não é homem. Quando fala que Deus chora, que Deus se entristece, que Deus conversa, que Deus fala, que Deus estende a mão, que os olhos deles e os ouvidos estão atentos à nossa oração, é porque Ele quer mostrar que Ele quer se relacionar com seus filhos e as suas filhas. Ele se coloca na mesma natureza, no mesmo nível. Ele desce da sua glória, se faz carne e morre numa cruz por amor a mim e a ti. Sejam vigilantes e façam guerra contra si mesmo. Se você crê, aplauda o Senhor.